Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Salmo 17, no versículo 2, que vai dizer assim: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluias. Então, eu vou falar de fidelidade. Como assim, graça? Hoje eu venho aqui para dizer para ti e para o meu coração que o Senhor, Ele é fiel em todas as suas promessas. Por mais que eu e você sejamos infiel, Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, quando eu e você estivermos prontos para viver a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias. Eu e você, nós falamos que nós vamos fazer alguma coisa, nós nos comprometemos com alguém, só que quando chega na hora, nós vamos para trás. Nós não cumprimos com a nossa palavra, mas o Senhor, Ele vela pela palavra dEle, e quando Ele fala, Ele cumpre. É diferente de mim e de você. Mesmo que eu e você sejamos infiel, Deus, Ele é fiel sobre a sua palavra, aleluia, e a palavra do Senhor se cumprirá. Muitas das vezes eu e você, nós nos comprometemos em pregar no círculo de oração, nos comprometemos em ir a algum lugar com uma pessoa, só que quando chega, muitas das vezes nós não damos satisfação, nós desaparecemos, as pessoas ficam que nem doidas atrás de nós e não conseguem nos achar. E Deus, Ele é diferente, porque Ele sabe o que é o melhor para a minha vida e para a tua vida. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Só que precisa do tempo para que eu e você sejamos preparados, para que eu e você sejamos limpos, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aleluias. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. Só que para isso nós precisamos estar lapidados, porque quando o Senhor promete em fazer, Ele tem que tratar a terra, Ele tem que limpar a terra, para que Ele possa acrescentar um novo. Aonde o Senhor vai acrescentar um vinho velho, um vinho novo dentro de um odre velho, não tem como, porque o odre está velho, se Ele colocar algo novo vai rasgar. É a mesma coisa eu e você. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados e sermos fiel, que é difícil eu e você ser fiel, mas Deus não, Ele continua fiel. Por mais que eu e você pisamos na bola, Ele continua fiel para comigo, para contigo, aleluias. E essa é a maneira que o Senhor tem de mostrar para mim e para você que Ele nos ama, que Ele, independente do que eu e você fizer, Ele está ali de braços abertos, pronto para nos abençoar. Muitas das vezes nós nos afastamos, saímos da fila, mas nós precisamos entrar na fila, pedir perdão e continuar a jornada para que a gente possa viver as promessas do Senhor, aleluia. A única coisa que impede de nós vivermos as promessas do Senhor somos nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas incredulidades. O Senhor fala, faz assim, nós fazemos assado. O Senhor fala, espera mais um pouco, aí você, não vou esperar nada, vou lá, vou fazer, vou falar. As nossas ações impedem de nós vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas quando nós nos permanecemos íntegros diante do Senhor, o Senhor, Ele cumpre a palavra dEle sobre as nossas vidas, aleluia. Nós vemos Daniel, ele se manteve fiel às suas convicções, ao seu chamado, à sua crença. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel foi, Sadraque foi, Misael foi.
Só que quando chegando lá, eles viram que era uma outra cultura, outros deuses. Eles se colocaram no coração não se contaminar com os manjares, com as coisas daquele lugar, porque eles sabiam que eles estavam apenas de passagem, que era no tempo de Deus. Eles iam retornar, mas eles não saberiam quando. Mas assim, eles fez o quê? Ele se propôs a não se contaminar, se manter íntegro. E assim também, vários outros homens e mulheres de Deus sabia que aquele processo que eles estavam passando era apenas um processo, que era necessário passar pelo processo por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa de várias outras situações, era um processo. Mas ele sabia que Deus estava no controle, que no tempo certo o Senhor ia restaurar a história, Deus ia mudar a história. E o Senhor nos chama hoje a crer na fidelidade, a obedecer ao Senhor, fazer aquilo que agrada a Ele, para que nós possamos viver o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Muitas das vezes demora tanto tempo, e a espera nos faz não acreditar mais, a espera nos faz ficar amargurado. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele veio para dizer para mim e para ti que Ele é fiel, aleluias, que as suas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Não é no nosso tempo, mas sim é no tempo dele. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar limpando a casa, nós precisamos estar atrilhado com o Senhor, como graça, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, nos separando, para que o Senhor possa habitar em nós a cada dia mais e mais. Nós precisamos conhecer o Deus fiel que nós servimos. Muitas das vezes nós dizemos Deus é fiel, só que quando chega o dia da adversidade, cadê o fiel? A gente não crê mais que Ele é fiel. Mas eu continuo dizendo que Deus é fiel na minha vida, Deus Ele é fiel na tua vida, Ele é fiel pelas suas promessas. A sua fidelidade não muda, Ele vela pela sua palavra e a palavra dele vai se cumprir na minha vida e na tua vida em nome de Jesus Cristo. Basta que nós verdadeiramente cremos que Ele é fiel. Aleluias. A fidelidade de Deus, a obediência nos leva a ter mais fé. Quando nós buscamos mais a face do Senhor, nós nos enchemos da presença e isso nos fortalece a cada dia mais e mais, para que nós possamos viver as promessas do Senhor, aleluias. Muitas das vezes nós não conseguimos ter fé, porque nós não lemos a palavra, nós não temos um momento de adoração, nós não temos um momento de comunhão com o Senhor. É como um aluno, como ele vai passar de ano se ele não se dedica aos estudos? Nós precisamos nos dedicar a cada dia mais e mais ao Senhor, porque os tempos são maus, aleluias. Se eu e você não estivermos nos dedicando ao Senhor, nada pode acontecer nas nossas vidas, porque nós vamos ficar imersos naquilo que o Senhor tem para fazer. E o Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar, Ele tem pressa em fazer nas nossas vidas. Porque é através da minha vida, através da tua vida, que outras vidas vão ser alcançadas. Então nós precisamos estar fortalecidos, revestidos da presença do Senhor, aleluias. Para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem. E não é só bênção material, não, é bênção espiritual. Lá fora a gente vê que o povo fala muito de prosperidade financeira, que o Senhor vai abençoar a sua vida financeira, o Senhor vai abençoar, você vai ter condições de comprar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. Não é só isso não, o nosso Deus não é um Deus limitado a isso não, Ele tem muito mais, Ele tem bênção espiritual.
para minha vida e para a tua vida. Ele tem salvação para minha vida e para a tua vida. O que adianta termos dinheiro? O que adianta ter casa bonita, carro bonito, se nós não fomos salvos pelo sangue do Cordeiro? Nós temos que desejar ser salvos. Nós temos que desejar estar cheio da presença do Senhor, conhecer o Senhor a cada dia mais e mais, aleluias, para que o nome dele seja glorificado e que todos possam olhar para a minha vida e para a tua vida e ver que verdadeiramente existe um Deus que muda história, que existe um Deus que ainda hoje ele cumpre a sua palavra, ele vela pela sua palavra, aleluia. A minha palavra pode falhar, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso não falha, porque ele não mente, ele não tem variação. Quando ele fala, ele faz, aleluia. Como eu já disse e torno a dizer, tem processos, não podemos pular etapa. Nós temos que passar etapa por etapa. É como uma criança que entra na escola. Ele vai para a primeira série, a segunda, a terceira. Cada ano ele vai passando de ano. E assim somos eu e você. Só quando nós não entendemos esse processo, fica difícil. Porque nós ficamos ali, ó, patinando. E nada acontece. Muitas das vezes nós não queremos o dono da bênção, nós só queremos a bênção. Só que nós precisamos ter o dono da bênção. Porque só ter a bênção não nos edifica. Mas ter o dono da bênção na nossa vida edifica. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluias. Eu e você não somos fiéis. Mesmo nós não sendo fiéis, o Senhor é fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir, aleluia. Que nesta manhã nós possamos buscar a fidelidade do Senhor, buscar de Deus aquilo que ele tem para as nossas vidas, aleluia. Independente de qualquer situação, do cenário que eu estou vivendo hoje. Eu quero viver a fidelidade do Senhor na minha vida, aleluia. Porque é fácil eu querer viver as bênçãos, mas passar pelo processo eu não quero. Pagar o preço eu não quero. Como diz, que vantagem Maria tem? Tudo tem processo. E quando o Senhor fala que ele vai fazer, que vai acontecer, você acha que a sua vida, a minha vida vai ficar em paz? Que vai ficar tranquilo? Não, vai ter levante. Vai. E nós temos que glorificar o Senhor a cada levante, nós temos que glorificar o Senhor a cada situação, adorar-o. Glorificar ele a cada dia, falar: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Pai, eu entrego essa afronta no teu altar, Senhor. Tu me justifica, tu és o meu Pai, tu és o meu Salvador. Trata comigo, limpa-me, Senhor, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. O que tem impedido, Pai, de eu viver as tuas promessas na minha vida? Senhor, me revela, Pai. E ele vai nos revelar. É tão interessante que uma criança, ela tem tanta certeza que o pai dela não vai falhar quando ela precisar. Quando ela quer alguma coisa, ela vai lá com toda a sinceridade do coração. Ela fala: Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai. Por que que eu e você não podemos chegar e falar: Pai, eu me coloco diante de ti sem reserva. Tira aquilo que não tem te agradado. Tira aquilo que tem me afastado de ti, para que eu possa viver as tuas promessas, Senhor. Eu quero provar a tua fidelidade para comigo, Senhor, para a minha casa, para a minha família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se eu não estou conseguindo enxergar, Pai, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar, Pai. Se eu não estou conseguindo te ouvir, Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz e cala as outras vozes, Senhor, que é só a tua voz, Senhor, eu preciso ouvir, Pai. Eu preciso sentir a tua doce presença, Senhor. Fala comigo, Pai. E ele vai nos direcionar.
Senhor, mostra o teu caminho. Senhor, eu tenho isso para fazer. É da tua vontade, é do teu agrado, Senhor. Estará alinhado com aquilo que o Senhor tem para minha vida, Pai. E o Senhor vai nos guiando. Porque a fidelidade do Senhor traz obediência. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos estar trabalhando para o reino. Porque não adianta nada você só querer e deixar a água parada, porque a água parada apodrece. Nós temos que estar em movimento constantemente. Tem tantas vidas necessitadas de uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de ânimo. E muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para ferir, para magoar, para lançar sentença. E o Deus que nós servimos, Ele não faz isso porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus misericordioso, aleluias. E Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para mudar a minha história, a tua história, desde que nós deixamos atrilhado com aquilo que Ele tem, com o seu propósito. Porque quando nós levantamos a mão e confessamos que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós declaramos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o centro da nossa vida. E por que quando você acorda, primeiro de você orar ao Senhor, consagrar este dia ao Senhor, você já cata o celular, você levanta da cama de qualquer maneira, você já começa a fazer suas coisas. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que nós temos tanta coisa para fazer, mas nós temos que entregar a primícia, sabe, o primeiro para o Senhor. Acordou, se ajoelha, agradece ao Senhor por mais esse dia de vida, entrega a Ele esse dia, entrega a Ele a sua vida, entrega a Ele a sua família. E vamos fazer o que tem que fazer, mas primeiro é Ele. Temos que dar prioridade ao Senhor, aleluia, para que nós possamos viver. Porque o Senhor, Ele nos mede esforços para nos abençoar, para nos livrar. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Voltando lá para Daniel, quando Daniel se colocou no coração a não negociar o seu chamado, a não abrir mão do Deus de Israel, ele passou por várias situações. Ele foi provado, ele foi caluniado, jogaram ele na cova dos leões, jogaram ele numa fornalha ardente, e o Senhor sempre deu o livramento. E esse Deus que eu estou falando, o Deus de Daniel mesmo hoje, ele não mudou. Eu e você mudamos, mas ele não. Ele continua o mesmo. E ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para trabalhar em nosso favor. Mas basta que eu e você buscamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Confiar nele. Entregar o nosso levantar, o nosso deitar e confiar que Ele está cuidando, Ele está velando. Porque Deus, Ele vela de mim e de ti. Ele vela das coisas nossas. E quando nós nos colocamos a fazer aquilo que agrada a Ele, sem se preocupar conosco, Ele trabalha ao nosso favor a cada dia mais e mais. Porque Ele está vendo que nós estamos desapegados com as nossas coisas. E nós só estamos olhando, buscando o reino. É tão gratificante quando você se preocupa com o reino. E quando você vê pessoas à sua volta precisando de uma palavra e você tem uma palavra para dar. Você tem um abraço para dar. Você tem, olha, Jesus te ama para dar. Isso faz toda a diferença. As pessoas olham para você e te agradecem, falam, olha, muito obrigada.
estava necessitada. Nesse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela não dormiu à noite, porque ela tinha uma situação no outro dia e ela ficou pensando na situação e ela não conseguiu dormir. E no dia ela estava assim, tão atribulada, com sono, com medo do novo. E eu comecei a conversar, a fazer o povo dar risada e tal. E no final ela olhou para mim e falou assim: olha, Gracinha, obrigada, que Deus abençoe. Continue assim, não mude. Você foi um refrigério para minha vida hoje. E isso não tem preço, porque não depende de mim, mas depende daquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me gerou. Aleluia. Que é o Deus Todo-Poderoso. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele gosta de me pegar quando eu não tenho nada para oferecer, no meu pior dia, no meu pior momento. Aonde eu, como ser humano, eu quero achar um buraco e me esconder. Mas em vez de eu achar um buraco e me esconder, eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu estou fazendo as pessoas darem risada, eu estou fazendo as pessoas se alegrarem. Estou falando uma palavra. E muitas das vezes eu paro e falo: Senhor, eu estou ficando doida. Porque eu que precisava de uma palavra. Eu que estava precisando de um carinho, de um abraço. O Senhor manda eu fazer isso para outro. Não tem lógica. Mas as coisas de Deus não tem lógica mesmo. Se a gente for tentar entender as coisas de Deus, a gente vai ficar doido. Então é melhor você fazer sem entender, sem olhar para o seu umbigo. Porque o Senhor, Ele cuida das nossas coisas, Ele sara as nossas feridas. Porque nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que move céus e terra para nos alegrar. Mas tem pessoas que não têm esse Deus, que não conhecem. Então nós precisamos falar mais deste Deus, apresentar este Deus às pessoas, porque os tempos são maus. Nós estamos praticamente no final do mundo. Olha, tanta tragédia, guerras, rumores de guerra, terremoto, avalanche, pessoas passando por necessidades. E o que eu e você estamos fazendo? Nós temos uma palavra sobre as nossas cabeças. A fidelidade do Senhor, ela é tremenda. Ele é fiel. E nós temos que crer na fidelidade do Senhor em toda e qualquer situação. E nós precisamos passar essa fidelidade para diante, para vidas que necessitam. A semana passada eu estava aqui gravando, mas eu estava rouca, eu estava miando. Mesmo miando, eu continuei fazendo, eu continuei falando. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, Gracinha, mas nem miando você para de falar, mas nem miando você não fica quieta. Não tem como. Não foi para isso que o Senhor me chamou, para ficar quieta. Ele me chamou para falar. Ele me chamou para interagir. Mesmo sem voz, eu obedeço. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos entender que a fidelidade do Senhor não muda. Ele não varia. Ele está sempre pronto para nos abençoar, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então nós temos que crer que a fidelidade do Senhor é a dignidade, é a confiança de cumprir a promessa e guiar sempre de maneira correta
e consistente para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado, porque o Senhor, Ele não muda. Esse é o único que tem uma palavra. Ele não muda. Ele não muda. Que nesta manhã nós possamos entender que o Senhor não muda, que Ele tem nos chamado para levar a palavra de cura, de salvação, de libertação para as outras vidas. Nós não somos chamados para ficar sentados, só recebendo, não. Nós somos chamados para levar a palavra, a boa semente. Levar Jesus Cristo aos quatro cantos desta terra. Cada um é de uma maneira diferente que Ele tem usado para falar que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus muda a história. Como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. E isso é tão interessante que quem me conheceu anos atrás, e me vê hoje, fala, nossa, como você mudou. Porque eu era tímida, eu tinha vergonha de falar. Mas quando eu tive um encontro com Deus Todo-Poderoso, e eu falei para Ele que se era isso que Ele queria para minha vida, que Ele me capacitasse a falar do amor dEle, a levar alegria aos corações contritos, porque eu trabalho num setor triste, mas o pouco que eu posso ofertar, fazer eles rirem, isso não tem preço, só Deus paga. E isso é gratificante, saber que o Senhor me transformou, me fez engraçadinha, para que o nome dele fosse propagado aonde quer que eu fosse. Aleluia. Então nós precisamos buscar em Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, de acordo com o seu propósito. Porque o nosso chamado tem propósito. E o propósito é abençoar outras vidas. Não é só eu ser abençoada, a minha casa ser salva, não. Outras vidas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplande os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Shalom Adonai. E aonde chegar o som da minha voz, que cadeias sejam quebradas, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus. Beijo no coração, fique na santa paz do Senhor.